E agora entrando no nosso segundo bloco com você, na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, eu, Denise Bicho, e os nossos convidados aqui, sempre nessa parceria tão linda e ao mesmo tempo contando, né? Com a sua presença, com a sua audiência, com esse carinho que vem do outro lado da telinha, nos prestigiando, entre tantos outros programas, também aqui acompanhando o nosso programa Mulheres na TV Galega. E conforme anunciado, o assunto agora passa pelo meio ambiente, passa por esse Junho Verde e aqui em Blumenau, várias ações para despertar ainda mais essa consciência ambiental junto à nossa sociedade. E o meu convidado aqui, o professor biólogo José Sommer, mestre em Engenharia Ambiental e representando também aqui a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Blumenau. Professor José Sommer, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, Denise. É mais uma vez um prazer estar aqui contigo, né? E poder falar sobre esse tema que é tão caro para nós, que é meio ambiente, educação ambiental, né? Faz parte de toda a minha trajetória de vida. Então, trazer um pouco também do que a gente tem feito ao longo do ano e as ações, né? O Junho Verde, que é esse evento que está acontecendo ao longo do mês de junho como um todo, é criado em 2018, né? Por lei municipal, e aí a cada ano as edições têm tido um aumento, um incremento no número de ações. Esse ano nós batemos o recorde com mais de 150 ações cadastradas e talvez mais umas 2 ou 3 dezenas não cadastradas, né? Então é um número muito, muito expressivo de ações que já aconteceram e vão acontecer ainda. Estamos aí na metade, mais ou menos, do transcurso do mês, né? E nós temos muitas ações em escolas, instituições de ensino superior, caminhadas no Parque São Francisco e ações do Ramiro Ridger. Temos atividades de plantio, né? Nós já plantamos cerca de 5.000 árvores. Doamos, né? Alguns foram plantadas e outras foram doadas, 5.000 árvores só até o meio do mês. Devemos ultrapassar 8.000, considerando plantio e distribuição, até o final do mês, né? Caminhadas noturnas, já tivemos 2, vamos ter mais uma na segunda-feira que vem também. Caminhadas dirigidas no Parque São Francisco, principalmente tivemos com os deficientes visuais, agora teremos na próxima semana com os idosos. Muitas escolas também surgindo o programa Guardiões da Natureza, que é o programa da SEMAS, né, que este ano avançou para 3 escolas. Ele está sendo desenvolvido hoje à tarde, inclusive, pelos colegas, né, e depois será desenvolvido nas outras semanas também. Temos muitas ações do SAMAI, no Programa de Educação e Saneamento, que é parceiro nosso de primeira hora, né, sempre com muitas atividades no Junho Verde, Defesa Civil. E, enfim, uma pleiade de parceiros muito grande mesmo, né? É um mês realmente muito intenso para trazer uma temática que não pode ficar apenas nesse mês, né, Sommer? Esse mês de junho. Precisa se estender ao longo de todo o ano. Quando a gente fala sobre essa causa ambiental, como você mesmo começou falando muito bem, custando caro. É um assunto que custa caro para toda a sociedade, porque realmente o que já aconteceu está agora num processo realmente de tentar frear um pouquinho, as consequências estão presentes já na nossa sociedade, né? Claro, os dados mostram que a correção de um dano ambiental custa 3 vezes mais caro do que a prevenção, então nós deveríamos ser inteligentes e prevenir realmente o dano ambiental. Nós estamos vendo um processo terrível de flexibilização da legislação ambiental no Brasil, né? E a educação ambiental, né? O Junho Verde é um mês de educação ambiental, mas como tu bem disseste também, nós temos o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental, que acontece em agosto, nós temos o programa Guardiões da Natureza e ao longo do ano, nossa equipe de educação ambiental, que é pequena, né? A gente se distribui atuando principalmente em escolas e outras instituições de ensino. O Centro de Educação Infantil tem crescido muito. Nós vamos ter uma videoconferência em que eu vou participar como palestrante também, sobre educação ambiental na educação infantil, que tem crescido muito, né? Mas a educação ambiental tem que estar atenta também até a própria denúncia da flexibilização da legislação ambiental. Nós estamos vendo ataques severos sendo cometidos pelo Congresso Nacional, principalmente, né? Claro que a coisa não nasce aí, nasce dos interesses que estão representados lá também, já que o parlamento é uma representação da sociedade também, né? E aí facilitando o acesso aos bens naturais de maneira inconsequente, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Também a questão da mudança climática. Veja, a própria Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei Federal, que é de 1999, ela foi alterada no ano passado para incorporar
a questão da mudança climática e a questão da preservação da biodiversidade como elementos fundamentais para a educação ambiental. Então a gente também, apesar de estarmos aqui numa visão um tanto localista, né, nós nos articulamos com outros grupos de educação ambiental em nível regional, estadual também. Eu faço parte da Comissão de Educação Ambiental do Estado já há muitos anos, né, para que essas temáticas que nos atingem de alguma maneira, elas também sejam trabalhadas aqui, né? Muito se fala também hoje em dia em ESG e ao mesmo tempo se traz justamente essa relação com o meio ambiente, com a parte de sustentabilidade, com o social e o empresarial. Quando a gente olha justamente para essa pegada do desenvolvimento econômico de um país, de um estado e de um município, ao mesmo tempo com esse compromisso de continuar preservando ou começar a preservar aquilo que já se perdeu, como é que também está essa cultura nessa relação envolvendo o desenvolvimento econômico com a questão do meio ambiente, na sua opinião? Claro, Denise, muito se falou no passado sobre uma incompatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a preservação. O ESG, que antes a gente também utilizava a gestão integral, ele vem no sentido de dar luz, né, a possibilidade de termos essas gestões caminhando juntas, né, a preservação do meio ambiente com a necessidade digamos, produtiva, entre aspas. Embora o termo produtivo pode ser muito mais amplo, nós também somos produtivos, né, de certa medida. Então, eu penso que há como compatibilizar o conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que Ignacy Sachs traz lá no século passado. Ele já incorpora esse viés de preservação junto com o necessário desenvolvimento, né? Mas nós precisamos considerar a necessidade de utilização de formas que sejam menos consumptivas, né? Que tenham menos degradação ambiental, que implique menos uso dos bens naturais de maneira inteligente, criando tecnologias que vão permitir o desenvolvimento, a manutenção da qualidade de vida, mas sem que haja uma depleção maior ainda dos bens naturais, porque essa depleção, essa diminuição vai justamente trazer uma insustentabilidade, também do ponto de vista econômico, produtivo, né? Mas a inviabilização dos serviços ambientais, os serviços ecológicos, quer dizer, o ar que nós respiramos, a água que a gente utiliza, os alimentos, todos são serviços que a natureza nos presta gratuitamente, permanentemente e talvez o pior de tudo, silenciosamente, e por isso a gente não dá o valor apropriado. Mas como eu dizia no começo, a recuperação de dano ambiental é muito mais cara do que a sua prevenção, né? Então nós temos que, de forma inteligente, buscar formas de diminuir o impacto e manter a qualidade de vida das pessoas, né? E nessa recuperação dos danos ou da própria natureza como um todo, a gente vai também ao encontro, infelizmente, muitas vezes de espécies de animais em extinção, Sim. aqueles realmente que clamam por um último suspiro, e depende de nós, seres humanos, justamente oferecer isso a eles, proporcionando uma segurança maior para esses animais. Claro, né? não tem dúvida. Por isso as unidades de conservação são muito importantes, né? Áreas protegidas que precisam de fato ter o mínimo de contato humano, áreas em que o ser humano só pode estar presente para visitação, para pesquisa, né, para educação ambiental, como é o caso do Parque São Francisco e outras unidades de conservação que nós temos em Blumenau, áreas protegidas legalmente. Blumenau tem um aspecto muito interessante, que nós temos quase 70% do território coberto por florestas, né? Claro, se nós formos considerar a qualidade das florestas é outra história, mas e boa parte delas comunidades de conservação. A maioria dos blumenauenses não sabe, ou aqueles que vivem aqui como eu, que 20% do território de Blumenau, né, dos mais de 500 km², fazem parte de um parque nacional, que é o Parque Nacional da Serra de Itajaí. Outros são unidades de conservação municipais, né? Então, esse somatório, né, esse mosaico de unidades de conservação que o Blumenau tem, é protetor da biodiversidade, mas nós precisamos pensar em como dentro da cidade a gente também vai manter esses ativos, né, como que a gente vai desenvolver, dar qualidade de vida para todas as pessoas, incluir aqueles que não estão incluídos também, né, porque o que causa os problemas ambientais é o que causa os problemas sociais. Então, o paradigma moderno é socioambientalismo, que unifica, né, as duas perspectivas. Não vai existir um território com qualidade ambiental se a sociedade for degradada, e o contrário também é válido. Nós não vamos ter uma sociedade evoluída com um território degradado, né? Importante reflexão. E esse assunto aqui, projeto de lei tramitando na Câmara de Vereadores para tornar o sapinho
Pingo de Ouro, um símbolo municipal, mais um símbolo para a nossa cidade, e o sapinho pingo de ouro, inclusive uma espécie que está em ameaça também aqui, né? Ameaça pelo extremo endemismo dele, né? Endemismo significa uma espécie só ocorre num local muito específico, e esse sapinho pingo de ouro, né, o nome científico é Brachycephalum boticário, porque a Fundação Boticário é que fez a pesquisa em outros, porque existem outros desse gênero, mas esse especificamente é encontrado no Morro do Cachorro, né? Que a gente vê aqui do centro da cidade. Talvez quando a gente olha para o Morro do Cachorro, justamente para essa porção sul dele, que é a parte que compete a Blumenau, nós estamos olhando para a área onde o pingo de ouro ocorre, né? Então nós estamos felizes também porque há uma possibilidade muito concreta, e deve passar na Câmara de Vereadores, porque é o tipo de norma que não afeta em termos de recursos significativamente, né? Mas a criação de uma unidade de conservação que possa proteger o pingo de ouro, que os outros municípios vizinhos também possam avançar nesse sentido, e tornando ele também mais um símbolo de Blumenau, juntando-se a araquã, né? A Hortalices esquamata, que é a nossa ave símbolo, e o ipê roxo, que também é árvore símbolo de Blumenau. Então seria um terceiro símbolo importante e traz, né, como tu dizias, assim, uma aproximação mesmo com a natureza, com esses animais que são bandeira, né? Como é o puma para nós também, né? E outras espécies tão significativas, fazendo as pessoas também conhecerem um pouco mais da biologia desses animais e plantas e considerando o respeito a todas as formas de vida, né? Uma dúvida que acredito que seja de muitos telespectadores também nesse momento, a questão da capivara, também muito presente aqui na nossa cidade e na nossa região, caindo no gosto hoje da criançada, dos adolescentes, já tem muitos até objetos, produtos simbolizando a própria capivara e aproximando ainda mais justamente dessa geração. A capivara, ela é um símbolo de Blumenau, não é um símbolo dessa preservação? Eu diria que informalmente ela é, e muito, né? Muito mais do que formalmente. Talvez ela esteja mais informalmente simbolizando Blumenau do que algumas que estão formalmente simbolizadas, como é o caso do ipê roxo, por exemplo, né? Mas que é um dos símbolos também do junho verde. Não há uma formalização nesse sentido. Não sei se haveria em algum tempo, isso depende de vários fatores, né? Mas eu penso que a capivara é um símbolo muito importante também da nossa cidade, embora ela não seja um animal que tenha um certo endemismo, né? Ela está dispersa principalmente pela América Latina, nessa porção mais leste aqui, desde a Argentina até Colômbia, Venezuela, mas temos também nos nossos biomas ela muito presente, né? Na floresta amazônica, no bioma floresta atlântica também e, assim, e no Pantanal também, né? Então ela tem essa expansão, mas de fato por aqui ela é um símbolo bem importante. Outro dia alguém me perguntava, professor, não acha que tem capivara demais em Blumenau? Eu disse, bom, nós estamos aqui como colonizadores europeus há 200 anos, talvez uns poucos milhares de anos como os povos originários, mas a capivara está há 40 milhões de anos aqui, né? Então quem está no lugar de quem? Mas na verdade não se trata disso, se trata de nós de fato considerarmos todas as formas de vida, a capivara em especial, como seres que têm direito a viver aqui e respeitar. E aí nós vamos ter que ter um disciplinamento do trânsito na cidade, não tem dúvida, né? Nós vamos ter que ter o combate à caça, e aí temos aí a Polícia Ambiental, o Instituto Chico Mendes, né? Que precisam do apoio também da sociedade para que a gente pare de eliminar capivaras, né? Até porque isso também é uma realidade muito presente na nossa cidade e região, no caso a questão trânsito, caça ilegal, eliminação das capivaras mortas, são muitos casos que temos aqui, às vezes nem chega ao conhecimento da própria sociedade, né? E aí a educação ambiental também tem que combater a hegemonização da cidade pelo automóvel, né? Nós precisamos de formas alternativas de transporte, que aí vão diminuir os acidentes também com esses animais, né? Mas não só por isso, por causa da questão dos combustíveis fósseis, né? Vamos queimar carboidrato pedalando e caminhando do que hidrocarbonetos, né? Que estão presentes nos combustíveis fósseis. Então, acho que também são várias frentes, né, Denise, que a educação ambiental tem que estar atenta também, a questão da poluição das águas, a questão da preservação das áreas de preservação permanente, né? Então, eu sempre digo que o educador ambiental, dentro da área ambiental, é aquele que precisa ser maior conhecedor de todas as áreas, porque nós estamos em contato com a sociedade, nós estamos indo às escolas, né, e trabalhando essa perspectiva com a sociedade de forma geral. Eu acho que é preciso que a sociedade blumenauense em particular avance no sentido de uma educação mais ecologizada, né, que a gente tenha a ecologia mais presente, o estudo, o conhecimento, né? Carl Sagan, o físico famoso, né,
astrônomo daquela série Cosmos, ele dizia assim, como é que nós vamos salvar um planeta que a gente não conhece? Então, o conhecimento das formas de vida, das relações ecossistêmicas é fundamental para que a gente entenda o que é que nós queremos salvar, né? O Sommer, salvar o planeta passa também pela separação do lixo? Sim. É uma realidade presente na vida de todas as pessoas, né? Sejam elas famílias grandes ou pequenas, uma ou mais pessoas dentro de uma mesma família, mas tem a questão do lixo, a separação do lixo, o descarte correto desse lixo. Isso também passa pela consciência da sociedade, mas ao mesmo tempo o município também dando estrutura, dando condições para poder também dar esse encaminhamento correto. Claro, Denise, não há dúvidas que um programa de coleta seletiva, ele precisa ter forte apoio do município. Os municípios precisam entender que isso é um investimento, na verdade, né? Então, diminuindo a pressão sobre os aterros sanitários, mas também fazendo com que os materiais sejam reutilizados, né? Diminuindo a pressão nos recursos naturais. Mas é preciso prestar atenção que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei federal, ela estabelece que a redução na produção de lixo é o ponto mais importante. Então, nós precisamos também trabalhar o consumismo, a diminuição disso, né? Por outro lado, se todas as pessoas fizerem a separação do lixo, nós só resolveríamos a terça parte do problema, porque 2/3 está na indústria e no comércio, e principalmente no processo industrial. Então, nós precisamos fazer escolhas sobre os produtos e pressionar esses setores para que eles também adiram à coleta seletiva e à diminuição da utilização de materiais, né? Para que nós, de fato, possamos avançar na questão dos resíduos, diminuindo a produção drasticamente e reutilizando aquilo que pode ser reutilizado, que é a matéria-prima, né? Imagina um copo plástico que a gente toma um pouco de água e coloca na lixeira, durou alguns segundos, né? E ficou como milhões de anos como um derivado de petróleo, depois produzido artificialmente. Então, essa lógica não cíclica não pode ser permitida, né? O planeta é cíclico em tudo, nós somos cíclicos, né? Daqui a pouco desaparecemos, a nossa matéria passa a compor o planeta de novo e tal, e essa ciclicidade que o planeta nos mostra, nós queremos fazer o contrário nos processos produtivos, tirando da natureza e acrescentando numa outra ponta na forma de lixo, né? Então, é preciso uma reflexão sobre isso. Então, a educação ambiental nós trabalhamos de maneira mais sistêmica, mas também essas pontualidades, como a questão da energia elétrica também, do uso de água e dos resíduos, precisa ser trabalhado pela educação ambiental. Para poder finalizar o nosso encontro aqui, a nossa entrevista com você, que mensagem, que reflexão, que ponto a mais merece ser colocado como destaque nesse momento que evidencia esse Junho Verde? Denise, a área ambiental é uma área tratada nas políticas públicas como secundária, né? Sempre muito diminuída. Então, ela precisa ocupar um espaço maior porque ela fala da vida, da continuidade, né? Dos processos da vida, etc. E a educação ambiental é uma parte pequena dentro das políticas de meio ambiente. Então, acho que a educação ambiental precisa ser levada a uma condição de principal política ambiental e dar aporte para que as ações de educação ambiental aconteçam, né? E a sociedade compete o trabalho de perceber a importância da educação para si, para aquelas que a cercam, né? A educação formal precisa incorporar mais a educação ambiental. Nós precisamos, de fato, que nas escolas, na educação básica de forma geral, no ensino superior também, nós tenhamos uma presença maior de processos educativos. Eu sei que a educação ambiental sozinha não vai conseguir transformar tudo. Paralelamente, temos que ter os regramentos, né? Mas não podemos esquecer que os regramentos nos condicionam a cuidar do meio ambiente, e a educação transforma realmente a mente das pessoas no sentido de entender isso, incorporarem isso, influenciar as outras pessoas, né? Nós temos que ter mais ativismo ambiental, nós temos que nos organizar melhor, participar de atividades corporativas, das organizações não governamentais, né? Para promover a mudança que a gente necessita, né? Parafraseando aqui Mahatma Gandhi, nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Isso tem que começar por nós mesmos, né? Passa por novos comportamentos, com certeza. Sim. José Sommer, muito obrigada por estar conosco. Denise. Bom tê-lo aqui na nossa programação, tá? Muito obrigado. Gente, intervalo comercial, depois dessa grande reflexão também voltada ao meio ambiente, voltada a essa conscientização e esse despertar para todos nós. Então, intervalo chegando e logo na sequência, assunto em pauta envolve a arte, a transformação da vida pela arte. Teatro Carlos Gomes celebrando aniversário nesse mês de junho e trazendo também como destaque bolsas gratuitas para também despertar a arte na vida de muitas pessoas. Eu volto já.